Olá, se você ainda não me conhece, eu sou a Julaine, eu sou educadora, sou coach terapeuta na área educacional e gostaria de conversar com você hoje sobre as impressões. Isso mesmo, como as impressões impactam o nosso relacionamento. De que impressões você está falando? Estou falando das impressões dos cinco sentidos, das impressões, né? Que penetram a nossa alma, o nosso corpo físico, mental, cognitivo, espiritual, emocional. E que são as imagens, que são as falas, que são as notícias, né? Ouvidas ou encaminhadas por mensagem nas redes sociais, tá? Então, as boas impressões, elas trazem para o nosso corpo, tá? Então, vamos lá. Uma boa notícia, né? Uma boa imagem, quando você manda uma boa notícia para uma pessoa, escrita numa imagem, algo que aconteceu no mundo, alguém que ajudou outra pessoa, que ou entregou os documentos que a pessoa tinha perdido. Ah, existem pessoas boas. Um animalzinho cuidando do outro, ou alguém salvando outra pessoa, né? Então, quanta beleza, quanta humanidade existe nisso. Uma flor, né? Imagem de um jardim, de um lago, de um pôr do sol. Então, quando você ouve essa imagem, ouve, né? Ouve a imagem, vê a imagem, né? Sente a imagem, ou sente o texto, sente o áudio, né? Então, sente com os ouvidos, sente com os olhos, sente com os cinco sentidos, né? Então, isso provoca no seu corpo liberação de hormônios do bem-estar, tá? Como a ocitocina, a endorfina, a serotonina. Tá? Então desencadeia, né, através desses neurotransmissores aí, uma organização do nosso corpo, tá bom? Então as pessoas vão se sentir mais motivadas, mais empoderadas, mais alegres, tá? Mas vai liberar felicidade. Então a gente fala que isso é uma descarga de felicidade no corpo da pessoa, por conta desse equilíbrio hormonal aí do bem-estar, tá bom? Então você tem que pensar qual é o tipo de mensagem que você manda para os seus amigos, qual é o tipo de programa que você assiste na TV, qual é o tipo de jornal que você gosta, qual é o tipo de livro que você lê, qual é o tipo de propaganda que você gosta, que você usa para você e que você propaga nas redes sociais ou que você propaga entre os seus grupos de amigos. É para gerar essas boas impressões? É para tornar o dia mais alegre, mais saudável? Para ser motivacional, vamos dizer assim? Uma boa frase, né? Uma paisagem? Ou são outros tipos de imagem? A violência, né? A pandemia. Claro que tem que saber sobre a pandemia, mas eu já sei como eu tenho que me cuidar, como eu tenho que reagir. Então, de repente, saber quantas pessoas morreram para mim vai me deixar muito triste. Talvez não seria o ideal, né? Então a gente fica, às vezes, vai se colocando, né, numa trincheira de jornal, de violência, se conectando com notícias, imagens que vão ativar outras áreas do nosso cérebro, não os neurotransmissores do bem-estar, tá? Então, quando você se conecta com notícias, imagens de violência, imagens, por exemplo, agora nesse momento da pandemia, que geram medo, então a violência, né? Saber quantas pessoas morreram, saber das tragédias que acontecem no mundo, isso o que gera na gente, né? Isso gera medo, isso gera insegurança, isso gera ansiedade, isso gera estresse, isso gera enxergar a vida por uma lente, né? Muito escura, vamos dizer assim. Então, mas eu tenho que enxergar a realidade. Qual realidade? Qual realidade você quer enxergar? Porque existe N realidades no mundo. Eu acho que é importante a gente reconhecer a realidade, sim. Reconhecer a realidade, mas escolher se alimentar de imagens, de mídias sociais sensacionalistas, que te levam a desencadear ansiedade, pânico, medo, insegurança.
Eu acho que isso já não é saudável. Então, nós temos que pensar quais são as impressões que eu quero gerar para mim. São boas? Porque elas vão desencadear hormônios do bem-estar, vão equilibrar o meu corpo. Enquanto que as outras, essas que nós acabamos de falar, elas vão liberar cortisol, adrenalina, vai colocar o seu corpo num registro de luta e fuga. Quer dizer, você vai acionar o sistema simpático, que é mandar sangue para as extremidades, força, né, para você correr, lutar ou fugir, tá? Acelerar os batimentos cardíacos, desativar o sistema imunológico e todos os processos que está acontecendo no seu corpo, porque você precisa só sobreviver. E diante desse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, nós não precisamos só sobreviver, nós precisamos nos alimentar, alimentar o nosso corpo cognitivo, alimentar o nosso corpo visual, né? Os 5 sentidos, ser alimentado por boas impressões. Reconhecer, sim, a realidade que vivemos. Isso é fundamental. Mas nós temos que alimentar a nossa mente, o nosso corpo emocional para viver diante desse momento. E não só diante desse momento. Então, diante de todos os processos que a gente vai vivenciar, né, nesse movimento pandemia, nesse movimento pós-pandemia, nesse novo normal. Então, que fique claro que tudo que entra para você traz impressões. E essas impressões geram química, geram liberação de hormônio. Então, tem resultados neuropsicofisiológicos. Isso quer dizer o quê? Mexe com as suas conexões neurais e mexendo com as suas conexões neurais, mexe com neurotransmissores que descarregam hormônios no nosso corpo, que mudam a nossa fisiologia, que podem gerar processo de ansiedade, doenças físicas, emocionais, né? Ou que pode nos equilibrar, evitando doenças físicas e emocionais, ajudando a gente, né? Controlar o batimento cardíaco, diminuir a ansiedade. Então, vamos pensar aí que impressões eu tenho gerado na minha vida e se eu escolho ficar com essas impressões a partir de hoje, tá? Reconheço a realidade, reconheço. É fundamental a gente reconhecer todas as realidades que nós vivemos, mas escolher o que eu vou alimentar para mudar a química do meu corpo, eu posso escolher, tá bom? Então fica aí a dica hoje, sempre provoque boas impressões nas pessoas, isso é fundamental também para ativar aí, né, qualidade de vida física, emocional, né, de forma integral na nossa mente e no nosso corpo. Tchau, tchau!